É raro o dia em que não há notícias de conflitos, de atentados e de mortos na região fronteiriça entre o Sudão e o Sudão do Sul. Mas hoje vamos falar de uma história com final feliz. Sou o Paulo Aido e estamos a começar mais um programa Igreja no Mundo, o espaço de televisão da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre. A região em que se situa o Sudão e o Sudão do Sul é enorme, gigantesca, se a compararmos com o tamanho de Portugal, e foi palco de uma das mais sangrentas guerras civis que atormentaram o continente africano nas últimas décadas. No ano de 2011, um referendo pôs um ponto final neste conflito, provocando a divisão do Sudão em dois países. O Sudão, a norte, maioritariamente muçulmano, e o Sudão do Sul, em que predomina a religião cristã. Já se percebe só por isto que o fator religião também esteve na base desta guerra que durou cerca de meio século e que causou mais de 3 milhões de mortos e provocou a fuga de suas casas a mais de 5 milhões de pessoas. Uma tragédia imensa. No entanto, mesmo após a divisão do Sudão em dois países, a região fronteiriça continua a ser palco de conflitos armados, de atentados mortíferos, de muita violência. No entanto, apesar desses sinais de ódio, nem tudo está perdido. Hoje vamos ver um filme sobre uma pequena cidade do Sudão do Sul, a cidade de Torit, e o trabalho extraordinário de um catequista que tem vindo a desenvolver na região. O catequista chama-se Gabriel e a história é emblemática. Há sempre esperança na paz. Vamos ver o filme. A guerra entre o Norte e o Sudão do Sul durou meio século, custou mais de 3 milhões de vidas e forçou 5 milhões a abandonarem os seus lares. Aqueles que conseguiram sobreviver num país devastado pela guerra precisaram de fé e esperança para prosseguirem. Foram pessoas simples que os ajudaram nisso, os catequistas. Um deles foi Gabriel, um catequista da cidade de Torit. Então, este é o meu amado povo. Esta é a minha esposa. Este é o meu filho mais novo, chama-se Jospin. E este é Dominique. E este é um órfão que recebi. Este é Machiar, filho do meu irmão. E esta é toda a minha família, os meus amados 7. Machar, these are all the family. So these are my children. O norte do Sudão é esmagadoramente habitado por muçulmanos, enquanto o sul é maioritariamente habitado por cristãos. Durante séculos, os negros africanos que habitavam o sul eram alvo de incursões dos árabes do norte, que procuravam trabalho escravo barato. A desconfiança face ao Islão continua a dominar entre os descendentes das vítimas deste outrora implacável comércio, enquanto o cristianismo encontra partidários. My grandfather started Christian. O meu avô foi o primeiro cristão. Meu pai, após atingir o nível 3 do ensino primário, teve formação pelas autoridades eclesiásticas para se tornar pedreiro, porque não havia pedreiros na aldeia. Alguns tinham formação de carpinteiro ou mecânico, enquanto eu tive de pedreiro. A partir daí comecei a trabalhar com a igreja e assim crescemos na igreja. Eu até nasci numa igreja. We grow in the church, I was born in the church. Ex-colónia anglo-egípcia, o Sudão tornou-se um Estado independente a 1 de janeiro de 1956 sob o domínio dos muçulmanos do Norte. O novo governo começou de imediato a islamizar as províncias meridionais, uma política que rapidamente levou a protestos entre a população local e com o decorrer do tempo ao rebentar da Guerra Civil. Em 1963, quando eu já estava no nível 1 do ensino primário, alguns padres expatriados foram expulsos do Sudão. Apenas tínhamos alguns padres, o falecido padre Patrick Lopidia e o bispo Parril, que ficaram conosco. Eram eles que orientavam a igreja. Apenas alguns eclesiásticos locais ficaram no sul do Sudão. No entanto, a resistência obstinada do sul contra a islamização aumentou e uniu ainda mais a comunidade cristã. Quando a guerra começou, fomos todos para a cidade, mas a vida nas cidades era um pouco difícil. Se estivermos desempregados, não se consegue sobreviver. Por isso, esperamos que nos ajudassem, padres ou qualquer pessoa. Foi uma época difícil.
Um cessar-fogo terminou a Primeira Guerra em 1973, tendo o Sul autonomia limitada autorizada. No entanto, a arabização e islamização do país continuaram irrefriáveis e por fim incitaram o governo de Khartoum a introduzir a lei islâmica, a Sharia, em todo o país. As sementes da discórdia foram reveladas, o rebentar de outra guerra civil no Sul foi uma consequência inevitável. Until 88. Até 1988, muitas mortes se deveram à fome. O SPLA, Exército Popular de Libertação do Sudão, fechou e cercou a cidade. Ninguém conseguia sair nem entrar, por isso as coisas estavam muito mal. Quando se encontrava uma porta fechada como uma marca, sabia-se que lá dentro se encontrava um ser humano morto. Inside which is died. Os cristãos eram perseguidos por ambas as facções do conflito. Com o apoio da União Soviética Comunista e da China, o SPLA também via as ações da Igreja como uma ameaça. Em 1984, Torit foi capturada pelo SPLA e então Parid, Lozav, Leo, Jean-Baptiste foram todos presos. O lugar estava vazio, por isso, quando cheguei à cidade, os cristãos disseram: "Vais orientar-nos." Por isso fiquei aqui na igreja. Continuei sem padre. Torit, capital de uma das províncias do Sul, foi constantemente cercada, bombardeada e muitas vezes passada de mão em mão. Gabriel ficou com os que não conseguiam fugir da cidade. In 92, Em 1992, quando os soldados do governo entraram na cidade, tinha chegado a hora de todos sairmos de Torit por causa do fogo cruzado. Por isso fugimos. O bispo e os padres também fugiram. Alguns para Palotaka, outros para Izoque e outros para outros sítios. Mas se os cristãos estão aqui, tenho de ficar com eles. Por isso, fiquei com eles. Assim, a partir dessa altura, fiquei na cidade sem um padre. O padre visitava-nos 2 vezes por ano. without the priest visited us twice a year. A cidade cercada foi deixada sem praticamente nenhuma ajuda exterior. Houve uma grande fome e as crianças foram as que mais sofreram. We opened the feeding center and also we Abrimos um centro de alimentação. Também os ensinámos a benzerem-se e a escrever o alfabeto. Algumas ONG, como a ACN, Ajuda à Igreja que Sofre, apoiaram-nos através do Conselho de Igrejas do Sudão. Apoiaram-nos um pouco, indiretamente. give us a little support indirectly. Sob estas difíceis condições, a fé dava-nos esperança. Apesar de os cristãos serem vítimas de grandes perseguições, Gabriel continuou a catequizar e Torit viu muitas conversões. The big number of Deu-se um grande número de batismos. 478 pessoas foram batizadas e crismadas. Isso foi o início. Por ter feito isso, recebi 21 dias de prisão. I received 21 days in prison. I was in prison several times. Estive preso várias vezes. Sentia os olhos de Deus na prisão. Muitos preocupavam-se, mas Deus estava comigo. E sei que Deus continua comigo. I'm proud that God is with me. Após uma guerra que devastou o Sudão do Sul, a paz parecia assegurada após a assinatura do Acordo de Paz de 2005 e a subsequente autonomia limitada. A tão aguardada pausa das hostilidades tinha chegado finalmente e a esperança de uma vida pacífica sem conflitos em antecipação do referendo pela independência. Infelizmente, de acordo com a população local, o governo muçulmano de Khartoum continua a alimentar os anseios no Sudão do Sul, apoiando grupos de guerrilha, como o Exército de Resistência do Senhor. Nos últimos anos, os seus soldados atacaram cristãos das aldeias do Sul, assassinando cruelmente muitos inocentes. I was given the head catechist of Palataka. One day, Fui nomeado catequista responsável na aldeia de Palotaka. Um dia fui emboscado pelo LRA. Deus também me arrancou das mãos do LRA.
Nesse momento, soube que Deus me queria utilizar. Rezei a Jesus. Quanto mais rezava, mais forte me sentia. Quanto menos rezava, mais fraco me sentia. Mas Deus ama-me, bem como a toda a gente. It's loving me, loving everybody. When the first priest was beaten, I'm asking myself, what if am I really to suffer like this? Quando os padres paroquianos foram espancados, perguntei-me: que fiz eu para que eles sofram assim? Lembro-me do que a minha mãe me ensinava. Ela costumava dizer: Deus virá ter contigo no momento em que as dificuldades surgirem. Nada temas. Se estiveres certo, isso vai libertar-te. Don't fear. If you're doing the right things will set you free. No referendo de janeiro de 2011, o povo do Sudão do Sul votou inequivocamente pela independência do norte muçulmano. Será que a paz regressou finalmente ao Sudão do Sul? Because we were born during war. Como nascemos no tempo de guerra, rezamos por esta paz, para que fosse uma paz real. Esperamos uma paz justa, porque conhecemos a dor da guerra. Com a oração, a paz chegará. War. With prayer, peace will come. Olá de novo. Está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, e hoje decidimos fazer uma viagem até ao Sudão. Melhor, até ao Sudão do Sul, à cidade de Torit, para acompanharmos de perto o trabalho fabuloso do catequista Gabriel Bon. Comigo, como de costume, está a Catarina Martins, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Acabámos de ver o trabalho fantástico que o catequista Gabriel está a desenvolver em Torit. E esse trabalho é a prova de que é possível darmos sempre uma oportunidade à paz. É verdade, desde que haja alguém que queira lançar esta semente da paz, é sempre possível trabalhar e viver em paz. O trabalho do Gabriel diz que é possível ultrapassar os conflitos, não é? Exatamente, quando vivemos em paz é possível nós conseguirmos viver, apesar da vida ser muito difícil e dura, mas é possível vivermos em... É uma luz. Uma luz. E também uma grande teimosia da parte deste catequista, não é? De querer ser uma semente de paz num país que tem passado, portanto, ao longo das últimas décadas. Muito bem. A cidade de Torit, como vimos no filme, foi flagelada constantemente por ataques. O filme fala-nos de combates que começaram na década de 70 do século passado e que, de alguma forma, só agora terminaram com o referendo de 2011. Mas, mesmo assim, todas as pessoas ainda estão muito receosas. Sim, Paulo, é verdade, e a Fundação AIS tem ajudado na medida do possível estas populações que, de facto, viveram neste drama da guerra civil. E o que nós falamos aqui, esta zona entre o Sudão e o Sudão do Sul, é uma região particularmente rica em petróleo, em gás natural, em urânio. E, portanto, é por isso que também é uma zona muito apetecida e que provoca estas guerras entre as duas partes, o norte e o sul, para ver quem fica com aquela zona mais rica de todo o Sudão. Muito bem. Aliás, como há pouco tinha referido, e podemos sublinhá-lo novamente, o Sudão a norte é um país maioritariamente muçulmano e o Sudão do Sul, no Sudão do Sul predomina a religião cristã. Isto explica em parte esta guerra prolongada e o facto de ter sido um conflito tão mortífero. No entanto, aliás, já agora recordamos novamente, houve meio século de violência, mais de 3 milhões de mortos, 5 milhões de deslocados. É uma coisa que é dramática. A religião explica tudo, mas não explica muita coisa, mas não explica tudo. Não explica tudo, como eu disse há pouco. Portanto, o facto de ser uma região rica
em produtos naturais, em riquezas naturais da terra, portanto também explica muita coisa. Claro que a religião, o facto de haver esta divisão das duas partes do país, também explica. Mas é possível, e este exemplo que nós vimos do catequista, nós mostramos que este catequista mostra-nos que é possível viver em paz. E nós temos tentado dar, a Fundação AIS tem tentado dar, na medida do possível, o apoio possível à igreja local, de forma a que haja estas sementes de paz, de forma a mostrar que é possível viver em paz, é possível viver em comunidade, sendo de religiões diferentes, sendo de etnias diferentes, tendo formas de ser diferentes. Mas é possível, e estes exemplos, estas pequenas sementes de paz que vamos lançando e que estamos a ajudar no terreno, são muito importantes para ser um exemplo para o resto do país. Muito bem. Acabámos de ver no filme, portanto, a história do catequista Gabriel, do Gabriel Bom é o nome dele, e do seu trabalho pastoral ajudando a cidade de Torito. Mas esta diocese, a diocese que também corresponde ao mesmo nome da cidade, de Torito, também está a ser falada ultimamente por uma experiência onde, uma vez mais, a mão amiga da Fundação AIS está presente. São as Aldeias de Paz da Santíssima Trindade, que é um projeto único, é um projeto que tem sido acarinhado por um bispo, que é o bispo Paris de Taban, e que acabou, aliás, de ganhar um prémio muitíssimo prestigiado da ONU, que é o prémio Sérgio Vieira de Melo. Queres falar um pouco sobre isso? Ainda bem que fala disto, Paulo, e de facto este bispo emérito, já foi comparado a Desmond Tutu, do África do Sul, portanto, o seu combate ao apartheid também. Portanto, é um trabalho que este bispo tem feito neste lugar que o Paulo disse há pouco, que é a aldeia Paz Santíssima Trindade. Exatamente. Portanto, é uma aldeia onde, de facto, este bispo emérito está a ajudar também a população a viver em paz e em concórdia. Portanto, no fundo, é mais um exemplo de que é possível convivermos em paz e é possível estarmos a conviver independentemente das nossas etnias, independentemente da nossa religião. E, portanto, isto é um outro exemplo extraordinário que nos vem desta região do Sudão. Muito bem. Aliás, eu gostaria aqui de sublinhar, que a Catarina referiu que este bispo tem sido comparado nos fóruns internacionais com o trabalho de Desmond Tutu em África do Sul. Desmond Tutu combateu o apartheid e o que este bispo está a fazer nesta experiência piloto, nesta pequena aldeia, é juntar etnias diferentes, religiões diferentes, todas as pessoas passam a conviver pacificamente, ajudam-se e provam que, de facto, as religiões não necessariamente têm que significar que andam de costas voltadas. Mas há pouco eu disse que havia aqui a mão amiga da Fundação AIS. Esta ajuda reflete-se em quê? Este bispo, de facto, já passou várias vezes pela nossa sede internacional, na Alemanha. Tem ido sempre nesta perspectiva de nos solicitar apoio. Portanto, teve em 2007, 2008 e teve também o ano passado, sempre a pedir apoio para esta aldeia. Esta aldeia que no fundo é uma aldeia piloto, não é? No fundo quer ser um exemplo para o resto do Sudão e quer mostrar que de facto é possível vivermos em conjunto. Eu gostava de falar que, por exemplo, esta aldeia onde não havia nada, portanto passou a haver centros de saúde, educação, portanto as pessoas, houve esta tentativa de juntar as pessoas de forma a mostrar que não é a nossa religião que torna-nos diferentes, nós temos que nos complementar uns aos outros, nós temos que nos ajudar uns aos outros. E, portanto, este bispo tem-nos vindo sempre pedir ajuda na medida do possível para ajudar a que o seu projeto continue e que seja um exemplo para o resto do Sudão. Portanto, necessita destes exemplos para conseguir alcançar a paz. Muito bem. A paz, acabámos de ver agora, a Catarina falou-nos nisso, a paz é sempre possível e qualquer pessoa pode ajudar, de facto, nesse esforço, também através, por exemplo, da Fundação AIS, que fica, aliás, aqui este desafio aos caros telespectadores para se juntarem a nós nesta extraordinária missão de paz no mundo. Ajudem-nos a ajudar. E nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas antes eu gostaria de lançar aqui um repto, porque nós temos ainda um pequeno filme, uma pequena mensagem, é curtíssima, em que podemos ouvir as palavras do Bispo Emérito de Torito, que temos estado aqui a falar, num apelo à paz. E precisamente uma declaração que ele nos deu na sede internacional da Fundação AIS. Vamos ouvi-la. Nobody in this world can succeed alone. Ninguém nesta guerra conseguirá vencer ou fazer tudo sozinho, especialmente nos dias que correm, em que o mundo se está a tornar numa grande família. Nós precisamos de chorar porque vivemos uma realidade diferente. We have to cry because the Islamic fundamentalists in the beginning told us clearly that quando não tens ninguém para te ajudar, podes sentir a necessidade de intimidar.
mas quando estás rodeado de outras pessoas, tens mais força. You are like a toothless barking bulldogs. But when you are Ninguém consegue ser bem-sucedido sozinho. Hoje em dia, os teus irmãos, irmãs, filhos e filhas têm que estar mais unidos que nunca. Uma família unida jamais cairá. Divididos, cairemos. Unidos, ficaremos de pé. united, we stand. Divided, we fall. Acabámos de ouvir o Bispo a dizer que a paz é sempre possível e é desejável. Ora bem, para a paz também ser possível e para nós, para que a Fundação AIS possa desempenhar a sua missão, nós precisamos também da ajuda de todos, da sua ajuda. Como é que, Catarina, uma vez mais, como é que as pessoas podem ajudar a Fundação AIS? Quem nos está a ouvir em casa, quem nos está a ver e a ouvir, poderá entrar em contato com a Fundação AIS, pelos contactos que estão a passar agora em rodapé, e poderão sempre pedir-nos mais informações sobre a situação da Igreja no Sudão, e teremos todo o gosto de lhe enviar mais informações, dar mais esclarecimentos, e poderão entrar em contato connosco também com os seus donativos, as suas orações, por este povo martirizado, tão martirizado ao longo destes últimos anos. Muito bem. Fica aqui esse desafio, caros telespectadores. Juntem-se a nós nesta extraordinária missão de paz no mundo. Ajudem-nos a ajudar. E agora sim, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Despeço-me com amizade. Até o próximo programa, se Deus quiser.